Qual será que foi o resultado do meu exame de polissonografia? Eu vou compartilhar com vocês os resultados todos do exame aqui nesse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Veiga, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho na área do sono há mais de uma década. Eu criei esse canal para trazer dicas, soluções e para te ajudar a dormir melhor. Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo e postei aqui no meu canal, no canal Vamos Dormir Bem, para falar sobre polissonografia, e eu fiz um exame para valer, um exame real, um exame de verdade. E nesse vídeo agora eu vou compartilhar com vocês os resultados desse exame. Então, se você não assistiu o vídeo do meu exame de polissonografia, eu recomendo de verdade que você assista. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e ele também vai aparecer aqui em cima no card de sugeridos. É um exame bastante simples, pode parecer complexo, mas não é. Dá para fazer tranquilo, o exame não dói. Garanto para vocês que é importante que vocês façam isso quando vocês precisam avaliar a qualidade do sono de vocês. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dos resultados do meu exame de polissonografia. Mas antes, eu quero ressaltar o porquê que eu decidi fazer um novo exame de polissonografia. Pessoal, basicamente é o seguinte: é importante que você faça com determinada frequência um exame de polissonografia. Então, em média, aí, a cada ano é importante que você refaça o seu exame de polissonografia. Por quê? Você pode engordar, você pode emagrecer, muita coisa pode acontecer na sua vida e é importante acompanhar esses resultados, essas mudanças, alterações do seu sono durante um exame de polissonografia. Então, o sono ele vai mudando com o passar do tempo. O sono é diferente quando você é criança e é diferente quando você é adulto e quando você envelhece. E isso precisa ser acompanhado ainda mais quando você tem alguma patologia, alguma parassonia relacionada ao sono. Então eu vinha com algumas queixas aí de sono, né? Principalmente de acordar algumas vezes durante a noite. Eu tenho também uma queixa de ronco que vem lá da minha esposa. E eu sou um usuário de CPAP, porque no meu primeiro exame de polissonografia há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que eu fiz, deu apneia moderada. Foi bem limítrofe na época, mas deu apneia moderada. E naquela ocasião eu estava bem acima do peso do que eu estou hoje, não que eu esteja magro, mas estou no processo de emagrecimento. Mas eu estava com muito sobrepeso naquela ocasião e isso de fato pode ter contribuído também para aquele resultado naquela época. Então, o exame de agora não vai conseguir ser exatamente comparável ao exame anterior, porque eu não achei o meu exame anterior, e isso é uma falha minha. É importante que você coloque tudo numa pastinha que você vai salvando e vai guardando. E eu não fiz isso daquela ocasião, uma pena. Mas o que eu me lembro é exatamente isso. Na época eu tive um sono, não foi um sono bom, mas o meu índice de apneia e hipopneia ficou aí moderado. Então eu entrei dentro daquela patologia da apneia obstrutiva do sono num grau moderado, mas bem limítrofe, bem na mudança de apneia leve para apneia moderada. E nesse ano eu senti que eu perdi bastante peso, cerca aí de 7, quase 8 quilos que eu consegui eliminar. Então isso interfere diretamente na melhora da minha qualidade do sono. Além disso, eu tenho feito muita atividade física, isso também tem contribuído para melhorar a qualidade do sono. E aí, por que eu fui fazer então? Vamos ver o que aconteceu no meu sono, já que mudou tanto a minha qualidade de vida, já que eu emagreci tanto, mas que eu ainda tinha algumas queixas, principalmente queixas de ronco. Então, vamos tentar investigar e foi por isso que eu fui atrás para fazer um exame de polissonografia. Eu não tenho sonolência diurna, eu não tenho problema de memória, eu não tenho déficit de atenção, eu não tenho outros sintomas, outras queixas que possam mostrar que o meu sono não estava bom. A minha queixa única era o ronco, que não era nenhuma queixa minha, uma queixa da minha esposa, e acordar algumas vezes durante a noite. Então isso era o que estava um pouco mais me incomodando. A gente tentou investigar um pouco mais no exame. E ele está aqui e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês do resultado do exame de polissonografia. Bem, eu estou com o exame aqui, eu optei em colocar no tablet aqui para ficar um pouco mais prático da gente ir conversando, eu ir olhando, né? Bem, eu fiz o exame lá no dia 25/2, então demorou bastante tempo para ficar pronto o laudo, porque era bem no sábado de carnaval, independente se teve carnaval ou não, enfim, mas teve um feriado um pouco mais prolongado. Tudo bem, carnaval não é feriado, é um ponto facultativo, mas acho que deu para vocês entenderem que a gente teve um período de pausa nas atividades normais do dia a dia, nesse período aí. Foi dia 25/2 que eu fiz o exame. O exame, na verdade, foi feito dia 26, na madrugada, né, dia 25 para 26, mas enfim.
E aí, aqui no exame de polissonografia, ele já traz alguns dados para mim, dados que a gente chama de antropométricos, então o meu peso na ocasião, minha altura, ele fez o cálculo do meu MC, que de fato está um pouquinho elevado, a circunferência de pescoço, que isso é um ponto importante para ajudar na definição se tem alguma doença de sono, tipo apneia do sono, pelo tamanho da circunferência de pescoço, e a circunferência também abdominal é algo importante, então tudo isso vem aqui listado. Depois ele desce um pouquinho e ele fala sobre o procedimento. Qual foi o exame, qual foi o equipamento usado, onde os canais foram colocados, quais foram os tipos de canal. Então eles vão listando. Na verdade, eles vão colocando de uma forma com que a pessoa que vai ler o exame de polissonografia consiga entender e imaginar o que aconteceu na noite de sono daquele paciente. Então aqui ele coloca que foi feito um exame com o LC-PDX, que é da marca Philips. Ele colocou aqui que fez a monitorização com base na Academia Americana de Medicina do Sono. Ele coloca também que incluiu 2 canais de eletroencefalograma. Que mais? Onde ele colocou os canais de perna, o que ele colocou cânula, o oxímetro, a cinta torácica, a cinta abdominal. Então tudo isso, pessoal, tá lá no meu vídeo onde eu mostro do exame de polissonografia. Por isso que é importante, depois que você assistir esse aqui, você ir lá no link abaixo e assistir o exame para valer, para você ver o que é a cinta, o que é o termistor, o que é a cânula, o que é os sensores e tudo mais. E aí ele vai direto para resultados. Então eu vou direto para resultados para vocês. Basicamente, qual foi a conclusão desse exame de polissonografia? Ele colocou aqui que de fato eu tive uma eficiência do sono reduzida, pequena, mas eu tive uma eficiência do sono um pouquinho reduzida, que a arquitetura do meu sono ficou alterada por uma redução de sono REM, então de fato o meu sono não foi o ideal como a gente gostaria que fosse, teve essas 2 mudanças, que eu tive sim síndrome do ronco, então durante alguns períodos da noite eu ronquei, o equipamento tem essa capacidade de detectar esse tipo de alteração. E aí depois ele fala que eu tive o meu índice, né, de apneia e hipopneia ficou em 14,2 eventos hora. E como que funciona essa graduação? O que é apneia leve? O que é apneia moderada? O que é apneia grave? Enfim, até 5 eventos hora a gente considera normal. De 5 a 15 a gente considera como uma apneia leve. De 15 a 30 apneia moderada e acima de 30 apneia grave. Então, como é que ficou a minha graduação aqui? Como eu falei para vocês, 14,2. Para ser uma apneia moderada, deveria ser 15. Eu tive 14,2. Ela ficou em apneia leve. Então, aquele quadro antigo que eu tinha de apneia moderada reduziu para apneia leve. E isso tem total relação com a minha perda de peso. Por isso que a gente fala que o tão importante é praticar atividade física para perder peso e o quanto que isso vai repercutir na melhoria da sua noite de sono. Então pratique atividade física, saia do sofá, vai pedalar, vai andar, vai para academia, movimente-se, isso é importante. E isso ficou muito claro aqui no meu exame. Mas ainda assim eu tive aqui síndrome do ronco. E o que a gente fez para tentar entender um pouco mais da síndrome do ronco? Basicamente, durante a minha própria consulta lá com um colega no consultório, a gente fez um exame que é mais ou menos uma endoscopia, só que a gente faz no nariz, para ver como é que estão as estruturas gerais do meu nariz internamente. E o que o médico identificou? Que algumas estruturas minhas estavam maiores do que deveriam por um processo inflamatório que estava ocorrendo, e eu iniciei o tratamento com 2 tipos de medicamento, que eu não vou falar para vocês quais são, porque é importante que vocês procurem um médico e não uma automedicação. Então, o primeiro medicamento é via oral, também para reduzir essa inflamação de via aérea superior. E o segundo medicamento é aqueles de borrifar dentro do nariz que eu tenho que fazer uso antes de dormir. Tudo isso para tentar diminuir um pouco mais essas estruturas dentro do meu nariz que estão inflamadas, que estão inchadas, para tentar melhorar a minha respiração e deixá-la ainda mais
nasal. Ele olhou a minha língua, o tamanho tá ok, ele olhou as amígdalas, o tamanho tá ok, o sininho, né, vamos chamar de sininho para ficar fácil de entender, também tá num tamanho bom, o meu palato tem um formato interessante, tá ok, tudo bem, eu tenho o queixinho um pouquinho para trás, mas isso não é assim tão importante agora, não é ele que está definindo isso. Então, olhando tudo, olhando todo o contexto, a gente avaliou que nesse momento não é mais o ideal eu fazer uso de CPAP. Então, eu vou suspender um pouco o uso do CPAP, porque de fato os benefícios que ele está me trazendo agora não são tão grandes assim, ao ponto de eu ter que usar nesse momento. E um dispositivo intraoral para trazer esse queixinho um pouquinho para frente. Ainda também é cedo para dizer se eu tenho indicação ou não. Provavelmente nesse momento, não, porque eu não tenho queixas durante o dia, de sonolência nem nada. E a minha apneia ficou com uma graduação leve. O que não impede de tudo isso mudar com o passar dos anos. Por isso que daqui a 1 ano eu tenho que refazer o exame de polissono para avaliar se alguma coisa mudou aqui ou não. Eu espero que mude e para melhor, que eu venha perdendo cada vez mais peso e que venha cada vez mais melhorando todo esse contexto. Então, basicamente é isso que aconteceu no meu exame. É claro que ele traz muitas informações, se eu ronquei mais de barriga para cima, se eu ronquei mais de lado, se eu tive mais apneia de barriga para cima, se eu tive mais apneia de lado. Tudo isso ele traz aqui, é a arquitetura toda do meu sono, como que isso se comportou, a hora que eu comecei o exame, a hora que eu terminei o exame, qual foi a eficiência do meu sono, tudo isso ele traz no exame de polissonografia. E um ponto que eu gosto muito também, a frequência cardíaca, que a gente sabe que tem que diminuir durante a noite. Então ele me traz também aqui que eu tive uma frequência média de cardíaca durante a noite na casa de 62 batimentos. Eu tive um pico de 104 e a menor marcação que teve aqui, a mais baixa, ficou em 46 batimentos. Então tudo isso ele traz aqui e é muito legal você acompanhar e ver todos os resultados, né? Então ele diz das apneias, ele diz da saturação, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho no sangue, se ela caiu muito, se ela caiu pouco, quanto que ela caiu, tudo isso vem no exame de polissonografia. Tá ok? Então, basicamente, como é que eu vou conduzir a minha terapia daqui para frente? Eu sigo com um tratamento medicamentoso para melhorar a minha respiração nasal, continuo e vou intensificar a minha prática de atividade física para perder ainda mais peso, para tentar melhorar ainda mais o meu sono. Vou continuar seguindo, obviamente, todas as regras aí de higiene do sono e tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição e daqui a 1 ano eu gravo novamente um exame de polissonografia para mostrar para vocês os resultados gerais. Legal? Tem um ponto que é importante que eu não falei para vocês até agora, mas quem assistiu o vídeo lá do meu exame de polissonografia sabe que eu prometi que eu iria fazer um comparativo do exame de polissonografia com a Mi Band, porque agora está na moda os relógios gerais avaliarem o sono. Mas será que a Mi Band acertou alguma coisa ou não? Eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso com o resultado. Mas para você não perder esse tipo de conteúdo e para saber se a Mi Band de fato funciona ou não para avaliar o sono, você tem que se inscrever aqui no meu canal, tem que curtir os vídeos, tem que compartilhar. É a única coisa que eu peço para vocês. Então, se inscreve aqui, logo vai ter vídeo aqui no canal fazendo um comparativo da Mi Band, o resultado do sono dela versus o meu exame de polissonografia que é real, que é verdadeiro, que é validado cientificamente, para a gente avaliar se realmente foi bom ou se não foi o nível de acurácia da Mi Band. Eu até já gravei vídeo aqui no meu canal sobre outros dispositivos que avaliavam o sono, um relógio de R$30, que foi um grande fiasco. Eu vou deixar o link também na descrição, porque ela é engraçado de assistir, vale a pena. Combinado? Pessoal, muito obrigado e vamos dormir bem.